Aleluia. Ainda que estamos em pouco culto, está tão gostoso, né? Deus está falando através de cada louvor lindo. Como Deus está falando com a igreja, a palavra de abertura, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes. A pastora veio aqui, Salmo 126, que, né? Semearem com lágrimas, né? Colherão seus muros e trarão alegria, né? Então, amores de alegria para nossas vidas também nesta noite. Glória a Deus, o pastor, cada um teve a oportunidade. Deus falou com a igreja e vai continuar falando, estar em casa, orando, e Deus me deu essa palavra. E muito conhecida, mas foi ele que o Senhor mandou falar com cada um de nós. Isaías capítulo 39. Aqui o Senhor vai falar de um homem muito fiel a Deus. Né? Um homem, talvez, nesse tempo de reinado, foi um dos reis que mais era fiel a Deus. Né? Nesses tempos. E o que aconteceu com ele, pode acontecer com cada um de nós também. Nos dias de hoje, vamos levar nos dias de hoje, né? Onde as igrejas estão com tanta apostasia, né, pastores? E a pior que é a falação é do Brasil, que é a mais que tem apostasias, né? Coisas mentirosas do homem, enganos. E isso eu estava estudando em casa, e eu vou ler um versículo, a igreja vai ler outro. Nós vamos ler o 39 todo, tá? Não vai até muito não, acho que vai até o 8. Até o 8, não. Aqui foi um grave erro que aconteceu na vida deste rei, que temia tanto a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o erro. Um erro muito grave que pode vir a acontecer nas nossas vidas, como aconteceu aqui. E aqui é o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Né? A única verdade não é profecia, revelação, tem, Deus manda, sim, mas é aquilo. Aleluia. É a única verdade. Amém. Que nós podemos nos alicerçar é a palavra de Deus. Amém. Quem já encontrou na glória a Deus? Glória a Deus. Então vou estar lendo. Os embaixadores da Babilônia, enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. O 2. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha que falta de sabedoria, né? Quem que foi lá na casa dele? Quem entrou lá, hein? Quem tem entrado na tua casa, na minha? Mas tem entrado, às vezes, né? Pessoalmente, mas hoje em dia meios. E o rei da Babilônia está entrando, né? Que é o 3, né? 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e ele disse: quem foi aqueles homens que disseram de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse eles: foi que viram em tua casa. E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Coisa forte, né? Você está contando tanto da sua vida para os outros. Que os outros têm que saber o que está acontecendo na tua vida? A tua vida pertence a Deus, Ele é Deus. Foi falado aqui mesmo no gemido, Ele ouve a nossa oração. Então é somente a Ele que nós temos que declarar. 5, né? Sim. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que tem que louvar a Deus até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
atitude errada, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois haverá paz e segurança em meus dias. Nós sabemos, pode fechar a Bíblia e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós conhecemos esta rica passagem do rei Ezequias, filho de Acaz, do rei Acaz, um rei duro, um rei ruim, um rei que fez aliança com a Síria, um rei que trouxe a idolatria para Judá, um rei que contaminou a nação com idolatria. Este era o pai de Ezequias. E Ezequias tomou posse do reinado e começou a reinar. E o rei Ezequias fez tudo que ele fazia era bom aos olhos do Senhor. Eu fui estudar que coisas lindas ele fez. Como este homem era fiel, como ele ouvia o Senhor, né? Olha toda a vida dele com Cristo. Ele começou a reinar com 25 anos, ele reinou 29 anos. A igreja não foi com um ano, como é o presidente, 4 anos, não quer matar outro para pegar mais ano. Né? É 4 anos, quase um mata, outro atropela para pegar mais 4 anos para virar 8 anos, que é difícil até virar 8 anos. 29 anos. É muito tempo. E esse tempo todo, o rei Ezequias fez bem aos olhos do Senhor. O rei Ezequias, logo que tomou o reinado, começou a reinar, o que ele fez? Ele começou a fazer uma grande reforma ali em Judá. Ele começou a fazer uma grande reforma, ele começou a trabalhar, a tentar eliminar a idolatria do povo, a qual o seu próprio pai tinha feito. E ele começou a trabalhar, a fazer, trabalhar e abrir o templo do Senhor. Olha as coisas lindas que este homem trabalhava e começou a fazer. E tudo na direção de Deus, em tudo ele orava ao Senhor, em tudo o Senhor respondia para ele. A palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio 28. Se nós obedecermos à voz do Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Mas se nós não obedecer à voz do Senhor, a maldição vai nos alcançar. E o rei Ezequias foi um rei abençoado. Tudo ele pedia a direção de Deus. Chegou o tempo em que o rei da Síria, Senaqueribe, começou a invadir as cidades ao redor e a conquistar, a matar, a destruir tudo, e mandou uma carta para o rei Ezequias dizendo: olha, nós já conseguimos acabar com todas as cidades por aqui e nenhum deuses dele me impediu. Então eu estou te avisando que eu vou aí, o teu Deus também não vai me impedir. Olha. Ezequias chorou, correu aos pés do Senhor. Tem até um louvor que eu ia pedir para a missionária louvar, mas passou o tempo, não consegui, eu fiquei estudando. Ele começou a orar a Deus e falar: Senhor, olha que ele está falando do meu Deus, olha que oração linda. Né? As pessoas ofendem, a gente fica brava, quem me ofendeu, o negócio agora é comigo. Não, ele ofendeu o meu Deus. Né? Ele ofendeu o meu, olha Senhor, as palavras deles de afronta. Ouve, Senhor, o que o inimigo diz contra ti, contra o Deus que não vai fazer nada. E ali ele chorou. Então nós também temos que fazer assim: tem algo que não está dando certo, tem alguém que está falando, tem alguém que está fazendo. Não vai tirar satisfação, não. Sabe o que você vai fazer? Vai orar. Glória a Deus. Ó Deus, está acontecendo isso, eu não estou me agradando, não está bem. Foi louvada aqui, a Vitória louvou. Mesmo sem que foi a Vitória, né? Mesmo sem palavras, o Senhor ouvirá. Agir, né? O Senhor ouvirá. E o Senhor ouviu a oração, mandou o profeta Isaías lá, no reinado lá, chamou ele. O Senhor ouviu a tua oração. Igreja, o Senhor ouve a minha tua oração. Aleluia. Quando nós, foi falado aqui de Jó, quando nós nos derramamos aos pés e confiamos nele, como foi todos os louvores de hoje,
mesmo no barco, não vai afogar, eu estou no controle de tudo. Então ele está no controle de tudo. E aí o Senhor enviou um anjo, até o pastor já comentou, o pastor Eduardo, né, pastor? Quantos anjos foi, pastor? Quantas pessoas, soldados morreram? O senhor falou 185 mil. Imagine, o Senhor enviou um anjo à noite no arraial dos sírios. Olha o poder de Deus, igreja. Ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Está lá no Salmo 91, para te livrar de todos os maus caminhos. E ele deu ordem para que livrasse Judá do ataque da Síria. E numa noite morreu 185 mil soldados. Olha, a igreja, não foi 10, não foi 20, foi 185 mil. E os bens que o Senhor estava fazendo por Ezequias pela nação de Judá, passou isso daí, veio o que? A doença de Ezequias. E a doença que deu Ezequias, a Bíblia não fala qual era a doença. Talvez um câncer hoje, né? Ou uma anemia no câncer. A Bíblia não relata, mas era uma doença terminal, igreja. Era terminal. E Deus usou o profeta Isaías para ele falar: conserta a tua casa, porque você vai morrer. Aí eu falei: conserta a tua casa. Um rei que era diante de Deus, obedecia a Deus, Deus honrava ele, em tudo ele era próspero. Ezequias, quando ele abriu o templo de novo, ele restituiu, o povo vinha, não houve rei no reinado antes de Ezequias que celebrou a Páscoa como Ezequias, né? Foi Salomão, mas depois não, só foi o rei Ezequias. Fala que ele celebrava a Páscoa, que vinha o povo de longe. Olha que este homem de Deus começou a fazer coisas lindas para a adoração ao Deus vivo, e ensinou a todos que só existia um Deus. E ele começou a levantar e trazer o povo para adorar somente o Deus. E Deus levantou nós nesta noite aqui para nós adorar somente a Ele, igreja. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. E o rei Ezequias ali com tudo, o rei Ezequias até no seu lado militar que ele tinha, né, pastor? Ele tinha um lado militar. Ele tinha a casa que a maior borrada foi ele ter mostrado essas armas aí. A casa militar, sabe o que ele fez? Por ele ter essa sabedoria de Deus, porque tudo vem de Deus, nós não somos nada sem Ele. Eu sei, eu faço, para com isso, nós não sabemos nada, nós não sabemos nada. Eu orei, ele foi curado. Não, o próprio Pedro e João falaram: por que você está olhando para mim? Por que vocês estão olhando para mim? Eu não fiz nada. Quem fez e quem faz é Jesus. Não adianta, não, nós somos servo de Deus, ferramenta de Deus, que Ele usa a hora que quer, se Ele não quiser, não vai usar. A glória é dEle. A glória de Deus não é dividida com ninguém, para ninguém. E o rei Ezequias, ele fez um planejamento, um projeto de trazer a água para ajudar. Coisa linda, canalizou, né? E era tempos difíceis, mas ele fez. Olha a trajetória desse rei, igreja. E esse tanque, puseram um tanque cheio de água, sabe qual era o tanque? Esse tanque de Siloé, onde está lá em João 9, onde Jesus cuspiu, que o pastor aqui trouxe, cuspiu na lama, pôs nos olhos do cego, vai lá se lavar no tanque de Siloé, até aquele tanque virou um lugar onde podia jogar e voltar enxergando. Eita glória! Então, coisas grandes aquele homem de Deus fez, da parte de Deus, na direção de Deus. E muitas vezes nós estamos caminhando certo, obedecendo a Deus, caminhando com Deus, fazendo a vontade de Deus, mas se nós não vigiar, nós vamos cair no mesmo erro aqui. E tem muita gente caindo nesse erro. Por isso que Deus falou comigo lá em casa. E o rei Ezequias, o profeta chegou lá e falou: ó, Deus ouviu tua oração, está te acrescentando mais 15 anos de vida. Ele se alegrou. Mas por que ele mandou consertar a casa dele? Porque a casa do... Olha a igreja, olha só. A casa igual Davi, pastor. Né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? A casa do rei Ezequias estava destriturada totalmente.
O filho não obedecia, ele não tinha autoridade no filho. Não tinha autoridade nenhuma, por isso estava até mexendo com o reinado dele. Porque nós sabemos que este filho Manassés foi o pior rei. Foi o pior rei que houve de Judá. Ele matou seu próprio filho para sacrificar. Olha que filho de um homem tão fiel a Deus. Por isso Deus falou, conserta a tua casa, você vai morrer, mas coloca as tuas coisas em ordem aí. Então Deus, não vamos esperar Deus falar isso para nós, você vai morrer, mas vai consertar a tua casa, o teu casamento, tua família. Teu filho está fazendo coisa errada, corrige ele. Você também está fazendo coisa errada, venha se corrigir diante de Deus, a oportunidade está sendo dada, os anos foi acrescentado. Se corrija, viva com Deus, mas viva em obediência. Então Deus falou que essa palavra de hoje era mais para a gente pensar, meditar nas coisas boas que nós fazemos, ao mesmo tempo corremos o grande risco de abrir uma grande brecha e tudo ir por água abaixo, porque o rei Ezequias pisou na bola feio quando ele fez isso com embaixadores. E o Senhor, alegrando-se com ele, curou Ezequias, curou daquela doença, e ele ficou bem. Eu creio que quando ele ficou doente, ele tinha uns 40 anos, né, pastor? Porque ele morreu com 52. 52 menos 15, deve ser isso, 40, 38, 40. E ele estava novo ainda quando veio a doença para a morte. E quando Isaías veio e disse que Deus acrescentou, ó igreja, a gente ouvindo assim, mas que coisa grandiosa. É Deus ouvir a tua e a minha oração. E só Ele tem o poder de mudar a nossa história. Só Ele pode dizer para mim e para você nesta noite que as coisas velhas se foram e tudo será novo. Só Ele pode, só Ele tem esse poder. E na vida daquele rei começou assim. E essas notícias chegaram até Babilônia. Essas notícias chegaram até Babilônia. Ele tinha sido curado, tudo que Deus tinha feito, pela fé dele, ele foi conhecido pela fé que ele tinha em Deus, pela obediência que ele tinha. Como é bom nós sermos vistos, de sermos verdadeiros servos do Senhor. Aonde nós estamos, não há contenda, não há paz, não há discussão, não há idolatria, não há mentira, não há. Então nós estamos no reinado dele, foi tudo assim, ele era um rei que era com Deus a todo tempo, em oração, em pedindo direção. Chegou ao reinado, chegou lá na Babilônia as notícias, olha onde que foi chegar, hein? Que terra que foi chegar, hein? Aí chegaram os embaixadores do rei da Babilônia, chegaram lá, é onde Deus me deu. Chegaram até o reinado dele, imagine como chegarem. Imagine como o inimigo vai querer chegar na tua casa, na tua família. Ele não vai chegar, como sempre o pastor Eduardo fala, que ele não vai chegar feio, ele não vai chegar pobre para te assustar. Ele chegou com presentes, uma carta. Cuidado, hein? Cuidado com presentes aí, cuidado com bateção no ombrinho teu aí. Agora você vai te dar um presente, cuidado. Mas cuidado. O rei Ezequias abriu as portas ao rei Ezequias. Nós ouvimos tudo que ele tenha feito, muitos mais. Quando ele viu e leu a carta, ele se alegrou. Quando ele viu os presentes, se alegrou mais ainda. A Bíblia não fala que eram os presentes, mas ele se alegrou. E convidou a entrar. O inimigo. A palavra de Deus fala o que em João 10:10? Que o inimigo veio para matar. Foi isso que eles fizeram quando entraram na casa dele. Mataram a fé dele, porque ele esqueceu a fé em Deus. Roubaram toda aquela confiança que ele tinha em Deus. E destruíram o reinado dele. Que a partir daí mudou a história dele com Deus. E Ezequias, ele não se contentou em chegar lá, tu fica sentado aí que eu vou mandar servir um vinho, que era costume. Eu vou servir um vinho para vocês. Ele está tão empolgado que ali ele ficou cego, ficou surdo, ele ficou soberbo.
ele ficou orgulhoso. Olha o homem de Deus que se tornou por causa de uma carta, né? Uma carta de presentes. Olha, esqueceu tudo que Deus fez para ele. E olhou só para o inimigo que entrou na casa dele. Então, o que Deus falou para mim quando eu estava lá em casa orando, que hoje, nos dias de hoje, o inimigo também está entrando nas nossas casas. Talvez não pessoalmente, vem e tal, pode ser também, né, pastores? Mas ele entra através de uma TV, um celular. A TV, quer dizer, muitos crentes estão vendo, assistem novela, aonde entra dentro da sua casa o que ensina do espiritismo, a prostituição, o adultério. Então a Babilônia está se ensinando a linguagem dos teus filhos, a tua família. Então o rei da Babilônia está entrando na sua casa. Então você também se alegrou e está deixando o quê? Está vendo tudo acontecer? Está deixando. Então é isso que Deus falava para mim. Hoje meu povo está deixando entrar. É na mídia, na internet. Perde quanto tempo em frente ao computador, quanta gente, quantos crentes. E o que ele está deixando entrar dentro da vida dele? O rei da Babilônia. Né? Passou com os seus presentes, porque o diabo ele não vai vir com um presentinho pequeno, não. Ele vai vir com algo grande, para que você possa acreditar que é isso mesmo, mas não é momentâneo, é tudo mentira. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no monte, Mateus 4, me lembro se é versículo 9, 10, depois se a Ana quiser colocar. Ele levou Jesus para um monte bem alto e disse para Jesus: me adora. Se me adorares, eu vou te dar tudo que isso que é meu. Porque quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Se me adorares, eu te darei tudo que você está vendo. Jesus disse assim: apartai de mim, Satanás. Está escrito: adorar somente ao teu Deus. Aleluia! O próprio Jesus, igreja. O próprio Jesus. E Ezequias começou a mostrar de tudo que ele tinha: ouro, prata, especiarias, e levou o rei da Babilônia para ver a casa das armas. Olha, pastor, foi aí que Deus falou para mim. A casa das armas, aonde havia armas para os soldados de ataque, de defesa, e eles foram e olharam tudo. E já começaram a planejar que ia dar para atacar eles. Olha, que ia dar para voltar futuramente, que houve isso, a gente sabe, que o profeta profetizou para ele, ia voltar e atacar, porque ele sabia de tudo que tinha na casa das armas. Então, o que Deus estava falando para nós, está falando para mim, para você, falou comigo em casa. O que Ele te deu, a ferramenta que Ele te deu é sua. Aquilo que Ele te deu para usar é seu, guarda. Aquilo que Ele te deu na sua casa, na sua família é seu, guarda. Você não tem que ficar se exibindo, se orgulhando para ninguém. Porque se você tem, é porque Ele permitiu você ter. Se você comprar algo novo, para. Tem muita gente ainda que é assim, crente, vem cá, sabe? Olha, Deus me abençoou, vem cá, ver a televisão grande que eu comprei. Agora vai dar para assistir 2 Reis. Né? Que estava passando o Davi, né? Eu também não perco o Davi. Está passando, leva com toda alegria, ó. Aí você não está feliz, você está com uma soberba, um orgulho, e esqueceu o que Deus te deu. E é para você agradecer somente a Ele. Aleluia! Aí você leva o rei da Babilônia com os olhos, você vai ligar, não vai nem funcionar. Cara, saiu da loja, não vai mais nem funcionar. Né? Compra um carro, põe o rei da Babilônia dentro do seu carro. Puxa, como o irmão comprou esse carro, hein? Poxa, o pai não tinha nada aí, agora tem até um carro. Começa a dar problema até no carro. É o rei da Babilônia com o olho naquilo que Deus te deu. Entendeu, igreja? A igreja está parada e está entendendo a palavra. Dá uma glória a Deus, mostrar uma aleluia. E Deus falava para mim que essa pregação era mais para meditação.
Porque é uma meditação para a qual nós temos que abrir nossos olhos, tampar as brechas das nossas famílias, da nossa casa. Tomar cuidado. Porque Isaías chegou lá e falou: o que você mostrou aqui? De tudo que eu tenho eu mostrei. De tudo, não escondi nada. Olha, eis que Deus manda te dizer que tudo que você tem, o rei da Babilônia virá e tomará. E até os teus filhos, que ele ainda ia gerar mais, né? Que gerará, será levado a cativo e será eunuco do rei da Babilônia. Aí ele disse, né? Quando ele falou que ele ia ver tudo isso, né? Ele falou: boa é esta palavra. Por que ele falou isso? Porque ele ia morrer. Deus deu 15 anos de vida. Ele não ia ver nada disso acontecer, ele ia estar morto. Então ele falou: boa é esta palavra. Ele lá se preocupou com o filho dele, com o que ia acontecer com o filho dele, que ia ir lá ser escravo do rei. Ele falou: boa é esta palavra. Ele podia questionar o profeta: não, peraí, não, mas eu mostrei, mas eu achei que não falou nada disso. Mostrei tudo que eu tinha aqui, ele viu tudo. Por isso que você fez, pelo orgulho, porque o que ele poderia ter dito ao rei da Babilônia? Tudo que está aqui foi Deus que me deu. Você soube da minha enfermidade terminal, o meu Deus do milagre me curou. Essa seria a conversa certa que ele teria que ter com o rei da Babilônia, com os embaixadores. Talvez eu e você não está tendo conversa certa para falar das grandes coisas que o Senhor fez e fará por nós nesta noite. E nós temos que ter essa sabedoria espiritual. Ele não teve, a soberba entrou. Provérbios fala que a soberba traz ruína ao homem. Lá em Provérbios fala, depois vocês vão lá, 16 ou 18. Então ele não falou nada disso. Ele se orgulhou. Ele se achou dono do reino. Ele se achou dono da nação. Ele se achou dono de tudo. Os embaixadores não foram lá ver se ele estava doente, se preocupou. Talvez eles queriam chegar lá ver ele se restituindo da saúde, mancando, abrindo a porta devagar. Não, ele estava bem. A cada dia Ezequias estava com saúde, porque o que Deus faz, Ele não faz pela metade não, Ele faz completo. Quando Ele fala, Ele cumpre. A palavra de Deus é a única e verdadeira, igreja. Mas o rei não teve essa sabedoria, ele não honrou o Deus vivo, ele não deu glória a Deus, ele não glorificou o nome do Senhor. Por isso que eu disse que a glória dele não divide com ninguém. Ele não falou nada disso. E eles também não estavam preocupados com a doença dele. Eles foram lá para fazer uma aliança política para poder vencer os assírios. Não é isso, pastor? Para poder vencer os assírios, sendo que Deus já tinha dado a guerra para ele, a conquista, sem ele mover uma mão, sem ele lutar. E ele se esqueceu disso. E eles foram lá com esta intenção. Mas Deus conhece o coração do homem. Lá no livro de Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, maldito homem que confia no homem. E Ezequias, nesta parte desta vida dele, ele foi maldito homem que confiou nele mesmo. E Deus tem usado muitos pastores nesta igreja, que não é por nossa força, nem por nossa capacidade, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se estamos aqui, mesmo que em poucos, o Senhor está aqui conosco. E se o Senhor está nos dando esta palavra, vamos meditar. Não adianta fazer tudo certinho e errar onde que você pode jamais ainda poderia. Entra. Eu vou te falar quantas coisas boas o Senhor fez na minha vida e pode fazer na sua. Eles eram pagãos, não confiavam em Deus, já errou o nome dele, que se representa Rei dos Deuses, desses que visitaram ele. Só o nome ele já não devia nem receber na casa dele, porque eles eram idólatras, tinha deuses, né?
Então, igreja, que nós venhamos prestar atenção naquilo que você e eu deixamos entrar em nossa casa. Prestar muita atenção naquilo que Deus te der, guarda para você, cuida com amor. Sempre Deus fala que se nós cuidar da bênção que o Senhor nos deu, o Senhor vai abençoar ainda mais. Se nós formos fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Então que nós venhamos ser fiel. O rei Ezequias foi fiel, olha quanto tempo de reinado, 29 anos. Não foi um dia, 2. E no fim, quase no fim, que ele nem viu a Babilônia tomar, né, Jerusalém, Judá, ele fez, esse orgulho dele fez ele esquecer todas as bênçãos que Deus fez nos caminhos dele e na vida dele. E aí por diante nós sabemos que Manassés reinou e foi o pior rei que houve, um dos piores reis que houve em Judá, foi o filho dele. Então, igreja, que nós venhamos tomar cuidado, né? Fazer aquilo que Deus nos manda fazer, obedecer. E se Deus nos dá algo, agradecemos ao Senhor. Se dermos um testemunho para a glória dele, sempre você fala, olha, eu fui abençoada. O meu Deus, para a glória do nome dele, me abençoou. Para a glória do nome dele, eu sou grata a ele, porque sem ele nada posso fazer. Aleluia. Então a Bíblia fala de um fariseu e um publicano, que os dois foram lá no templo orar. O fariseu gritava bem alto para todos ouvir: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu dou meu dízimo, eu venho orar toda semana, estou sempre no tabernáculo, no templo. Eu não sou que nem esse publicano aí. Eu sou um homem que estou ali, ó, faço tudo certo. Sendo que ele achava que indo embora ia ser justificado por Deus. O publicano nem sequer olhou para o alto que se achou digno. Ele bateu no peito e disse: Deus, sou um pecador, tem misericórdia de mim, perdoe meus pecados. A Bíblia fala que aquele foi justificado pela casa, mas aquele que muito se exaltou foi humilhado. E quem muito é humilhado, o Senhor exalta. Aleluia. Quem quer assim dar glória a Deus? Glória a Deus. Na minha hora, é mais para meditação essa palavra, né? Porque nós temos que ser humilde de coração, como Davi, né? Ó Senhor, como foi falado aqui já. Quebranta o meu coração. Faz de mim um coração puro e reto. Que nós venhamos fazer, pedir, ter essa petição. E tomar cuidado com o que você deixa teus filhos assistirem. Porque novela do mundo não é para o crente assistir. Está entrando tudo a Babilônia dentro da sua casa. Aí depois Deus manda a cobrança e não vai ser pequena, não vai ser alta. A cobrança de Deus, né? Ela tarda, mas não falha. Vamos nos colocar em pé. Escrevi e escrevi. Mas é bom porque se escreve e guarda, né? Glória a Deus, aleluia. O nome dele era Merodach. Ele era rei babilônio. Então o nome dele significava rei dos deuses. Imagine quem entrou na casa, não é uma coisa macumbeira, né? Ah, mas Deus manda nós ter amizade com todo mundo. Deus falou que ele não faz exceção de pessoas. Está lá no livro de Romanos, é a Bíblia, irmão. Deus falou que não faz exceção. Pode entrar macumbeiro na minha casa. Entrou um macumbeiro na casa de uma irmã daqui, ela ficou em depressão quase uma semana. A irmã chorava, ficou perturbada pelos cantos da casa. Aí, quando eu fui lá, eu falei: tem coisa errada aqui. Oramos, jejuamos, oramos para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. E Deus libertou ela, e a macumbeira nunca mais foi na porta dela. Como pode um crente? Não, mas Deus manda, não. Se Deus dá ordem ao macumbeiro para te abençoar, ele vai até sua porta e abençoar. Mas se chamar e convidar o rei da Babilônia para entrar na tua casa, não. Então toma cuidado. Não brinca com as coisas de Deus. Uma fonte não jorra duas vezes. Ou ela é doce, ou ela é salgada.
Não cochilais em dois pensamentos. Ou você crê em Deus, ou você não crê. Mas eu creio que aqui todos creem. Aleluia! Amém, glória a Deus. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aqui estamos diante de Tua presença. Te agradecendo, ó Deus, por mais este culto, pela Tua palavra que está sendo ministrada, foi ministrada, por cada louvor, por cada vida. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos alimentar através da Tua palavra, por nos alertar contra as coisas más que o inimigo tem tentado preparar em nossas vidas. Nos ensine a tampar as nossas brechas. Nos ensine a não deixar a Babilônia entrar em nosso lar, em nossas vidas. Não deixe com que venhamos entristecer ao nosso Deus, vivo e verdadeiro. Abençoa a todos nós nesta noite. Te agradecemos por este culto. Em nome de Jesus. As palmas ao Senhor.